Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV em clima de clássico Grenal no domingo, 11 horas da manhã. Gremistas e colorados mobilizados no estádio Beira-Rio. Colorados e gremistas, já que os colorados serão a maior parte dos torcedores presentes no estádio. E nesse clima de Grenal, projetando o clássico, tem polêmica com declarações que foram vazadas, não são bem declarações, mas opiniões fora dos microfones que acabaram sendo noticiadas. E está aqui ao centro já o Eduardo Fritsch, famoso sopa de granada, que diz que é um especialista em trator, que hoje o principal assunto dele é sobre trator aqui no nosso Cadeira Cativa, e também o Ayrton Ruschel, que não é oficialmente ainda, mas muitos nos bastidores já classificam como candidato, um dos possíveis candidatos à presidência do Grêmio no pleito do final deste ano. Já vou começar com vocês, enquanto o REC está chegando aqui no nosso estúdio, perguntando, primeiramente com os donos da casa, com o Edu Fritsch, que representa os colorados. O Inter é muito favorito? É favorito ou esse clássico não tem favoritismo? Ou, caso você queira assumir o favoritismo, está do outro lado, Edu? Boa noite. Boa noite a todos, Ramiro. Eu penso que o Internacional tem grandes chances de obter a vitória pelo fator local e porque o Grêmio tem um estilo de jogo propositivo. E o caso contra times com estilo mais propositivo, de times de mesma envergadura principalmente, o Argel consegue montar times competitivos, né? Consegue estabelecer um bom nível de competição. Então eu espero que seja um bom Grenal para nós ali. A minha esperança de torcedor é que a gente possa realmente ganhar esse jogo para firmar o passo novamente, né? Ayrton Ruschel, o Grêmio entra como favorito, o favoritismo fica para os donos da casa, ou esse é um dos clássicos mais equilibrados dos últimos tempos? Boa noite. Maurício, primeiro, que bom voltar aqui, Eduardo, conhecer pessoalmente aqui, ver toda essa equipe atrás das câmeras que não aparece agora, mas uma equipe que a gente vê há tantos anos, são amigos que a gente já tem quase uma década aí convivendo junto, ou mais que isso, né? É um prazer rever a todos aí. Eu vejo que o Grêmio chega não como favorito, porque Grenal, eu acho que a bola rola, termina isso, né? Na verdade, eu vejo o Grêmio como uma equipe mais arrumada. É uma equipe que vem taticamente pronta, uma equipe que aprendeu a jogar dentro e fora sempre da mesma maneira e dificilmente, até talvez seja a crítica que se faça a essa equipe do Grêmio, exatamente que ela joga da mesma maneira, com placar a favor ou placar contra, porque ela tem uma forma de jogar. Em relação ao que falou o Eduardo com muita propriedade, talvez no Grenal não se aplique, porque eu acho que o Inter tem se dado bem, Eduardo, exatamente nos jogos que ele pode esperar o adversário. E dificilmente a torcida do Internacional, vindo de 4 insucessos, vai conseguir ter paciência para que o Inter espere o Grêmio e o Grêmio vá ser propositivo no jogo. Então, eu concordo com a tua tese, só acho difícil que o Inter consiga aplicá-la nesse Grenal, né, Maurício? Até porque no último jogo o Grêmio também não foi tão propositivo, ficou com 30 e poucos, quase 40% de posse de bola. Mas a gente vai para um primeiro intervalo comercial, na sequência, já com o Luiz Carlos Reck, também com a sua participação pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook. Vamos seguir esse debate em clima de antivéspera de Clássico Grenal. A gente já volta. Obrigado, Maurício, que abriu o programa aqui. Tá uma tranqueira desgraçada na BR-116, mas o atraso foi mínimo. E, aliás, não houve atraso porque vocês já compensaram aí na arrancada. Eu estava até ouvindo aqui. Quer dizer que vocês acham que tem favorito, mas não tem favorito. O Inter, por ser dono da casa, é leve favorito. O Grêmio, por ter maior entrosamento, teriam esse mesmo leve favoritismo. Então, mas eu acho que ainda o Internacional, se fosse colocar no percentual, 52-48. A colocação, eu reitero a colocação para o Eduardo, que eu acho que o Inter está numa dificuldade tática. O Inter, os seus bons resultados do campeonato foram exatamente quando o Inter jogava fechado, esperava o adversário no meio de campo, e a partir então da necessidade das equipes de atacar, o Inter, que tem um jogador muito definitivo, que é o Vitinho, né? Não precisa deixar duas bolas, deixar uma já serve. Então o Inter estava fazendo isso. Eu vejo a dificuldade, eu não consegui ouvir a resposta dele, porque estamos
tu chegaste, né, e quero reiterar, é exatamente como que ele imagina que o Inter, vindo de 4 insucessos, precisando da vitória, a torcida do Inter vai conseguir, com 40 mil pessoas ali, ficar o Inter da linha da bola para trás, esperando o Grêmio tocar a bola. Eu acho que o Inter será obrigado a sair. E aí ele foge da sua característica. Agora, Eduardo, o que mais preocupa, acho, hoje, bom, o Paulão voltando já dá uma certa estabilidade. O goleiro é muito inferior ao titular. Os 2 marcadores da meia cancha não casaram em nenhuma situação. Só casou um pouquinho melhor Bob e Fabinho, por incrível que pareça, em determinado momento. E foi o melhor momento do Inter no Campeonato Foi o melhor momento. A gente contou com a sorte nos jogos também, em que as bolas entravam, inclusive aqui mesmo, acho que o Cléo falou, né? Sim. Falou que o... Sopa está sempre nos assistindo. Que o ubratv.com.br. Exatamente, por favor. É isso aí. Então, falou que a gente estava tendo uma pitada de sorte. Acho que é importante sorte também. É um dos elementos. Porém, estávamos contando, e eu sempre vim aqui, não vou me dizer, e sempre dizia, as atuações não condizem com a posição do Inter na tabela. Acho que o Grêmio chega melhor posicionado, o futebol praticado pelo Grêmio, sim, ele é mais vistoso, porém, como é propositivo e durante o jogo vai se provar isso, né? O Grêmio vai ocupar mais os espaços dentro, porque o Inter dá campo, é uma outra característica que eu não gosto, particularmente do time do Argel, porém é isso, o Inter dá campo para o adversário para que possa sair com espaço e rapidez. Eu não gosto de derrubar a tese dos telespectadores, porque eles é que fazem com que a gente se sustente aqui, né? Com audiência, com prestígio e tal. Mas tem algumas coisas que parece que o cara é anta, né? Olha só, Rec, o cara que eu digo eu, ele me chamando de... Rec, por que vocês já começam que é um caminhão de melancia? Por que vocês, jornalistas, insistem sempre que tem Grenal... sempre que tem Grenal, colocar algum como favorito. Se sabemos que, em geral, não existe um favorito. Um abraço para o doutor Ayrton Ruschel. Tenho uma grande admiração por ele, apesar de eu ser colorado. Abraço, René de Cachoeirinha. René. Então tu não briga com o René. Se o René abriu, mandou um e-mail, mandando um abraço, tu não vai querer brigar com o René. Mas eu não vou deixar, né? Eu não vou deixar, René. Um abraço, querido. Ele não vota em ti para a presidência do Grêmio, porque ele é colorado. Não há colorado que não tenha um gremista na família, sempre tem. Mas, brincadeiras à parte, para de me lançar candidatura. Não, mas tu é um eterno candidato. Enquanto tu não se tornar presidente, vai ser candidato a... Bom, mas deixa eu só dizer. O René de Cachoeirinha, e não é para te agradar, tem perfil e as pessoas já estão pedindo novas alternativas, né, para não ficar aquele processo viciado, vira e mexe, né? Bom, mas o René, deixa eu te dizer, o Grêmio em 90, na década de 90, era favorito até com o Banguzinho, que o Inter se borrava de medo do Grêmio. E do Juventude também. E na maioria tinha sucesso. E tinha sucesso. E o Inter da mesma forma. O Internacional de 2002 para cá, raras as vezes não foi favorito. Tinha D'Alessandro e o Vitor aceitava, e o Inter se impunha diante do Grêmio. Esse ano, por que eu estou dizendo que só o fator local daria, em tese, um certo favoritismo ao Internacional? Por causa da casa. 40 mil pessoas gritando, enchendo o saco do Grêmio cada vez que o Grêmio estiver com a bola, perturba um pouco. Agora, transformar isso em jogo, o Inter não vai transformar, mas vai amenizar, porque na última vez que o Inter jogou na Arena, o Internacional jogou atrás da linha da bola, né? Foi na Copa Sul-Minas, foi no Beira-Rio. O Internacional jogou no contra-ataque contra o Grêmio, entendendo que o Grêmio era superior, e era mesmo. Ele estava na Libertadores, estava embalado, estava com o time entrosado. E aquele Grenal tinha uma série de características. Vinha depois daquele Grenal do 5-0. Não, o Inter já tinha ganho um de 1-0. Isso. Ah, tu estavas falando do segundo. Não, o segundo foi no Beira-Rio e o terceiro foi no Beira-Rio. O 5-0 teve o 5-0. Tá. Aí teve o do Brasileirão, que foi no Beira-Rio. Isso, foi o do Brasileirão. E o da Sul-Minas Rio foi na Arena, no início desse ano. Foi na Exato, Arena? que foi empate. Foi empate, né? Então tá. Então, eu estou com o meu argumento está correto. Claro, o Inter vinha do 5-0. Recorde
O Inter vinha de 5-0, se especulava muito até uma possível vitória do Grêmio também por placar, porque o Grêmio havia terminado a temporada muito bem, o Internacional ainda patinava na busca de um estilo, o Grêmio era favorito de jogo. Exatamente. O que a gente tem que dizer historicamente, e é verdade, é que a partida de futebol só termina quando o juiz acaba, né? Mas invariavelmente ganha quem está melhor. E isso sim, isso estatisticamente prova, isso é histórico, né? Tu falou, agora eu lembrava, quando virou, o Grêmio ficou 3 anos e meio sem perder Grenal, até dezembro de 2003 anos e meio, até dezembro de 2002. Eu não sei qual é a estatística que está dando, eu estou te dando uma estatística. Que terminou em dezembro de 2002, aí o Inter recuperou, foi quando veio o Muricy. Começou ali em 2013, o Inter começou a recuperar essa hegemonia e aí inverteu. Então, invariavelmente, quem está melhor ganha. O que não é proibido é quem não está melhor ganhar a partida. Por isso que o futebol é maravilhoso. Não, quer ver? Vamos para as estatísticas. Na história, o Internacional tem 30 Grenais a mais que o Grêmio. Sei lá quantos, não sei precisar exatamente quantos. Mas nos brasileiros, o Grêmio tem 1 a mais que o Internacional. 1 vitória a mais que o Internacional. Quer dizer, no enfrentamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está na frente do Inter. Daí, se tu contar só as quartas-feiras de vai tomar cartão amarelo. Debochar da minha estatística. Tu já tiveste teus convidados com rédea mais curta, tu não deixava a rédea tão solta para os teus convidados. Assim. Tu virou um democrata. São 27 clássicos. A mais para o Inter. Tá. 154 a 127. Quer dizer, eu falo um troço para agradar o Sopa e para dividir o troço, e é verdade isso. É verdade. Agora vou puxar. Não me expulsa, senhor professor. Não é aqui, não é estatística. Eu tinha estatística separada aqui, mas não está aqui. É que, na verdade, eu não espero, entrando um pouquinho ainda, já que estamos falando primordialmente do Internacional, eu não espero o Inter tão aberto como estão falando. Eu estou esperando o Internacional com 3 volantes, acho que o Argel vai sair, até pela instabilidade provocada pelas derrotas recentes. Casinha fechada. Eu acho que ele sai fechado, sai com 3 volantes, ainda mais que ele numa entrevista que surpreendeu muito a mim, depois do jogo, que eu estava ouvindo a Bandeirantes, ele informou que ele conversou com o Seijas e o Seijas pode jogar centralizado, ele sugere que o Seijas poderá ser o articulador do Internacional. Então está caindo de maduro que ele vai usar o Fábio, o Bob, vai usar o Dourado, lógico, o Dourado não pode sair, e esse menino que cumpriu a suspensão e voltou agora. Então ele fecha com esses três e bota o Seijas na ponta do seu losango ou como articulador. E os dois na frente, o Sacha e Vitinho na frente. Aí não joga Ferrarese, não joga Valdívia, não joga Não, o Valdívia não sai jogando. Não, o Valdívia não sai jogando até por uma questão física. Ele disse que vai escalar os melhores. Mas com condições físicas, né? É com condições físicas. O Valdívia não tem a menor condição. O que eu estou dizendo, para que não sejam surpreendidos, é que ele vai fechar com 3, exatamente que ele terá finalmente à disposição os 3, porque quando um voltava, o outro estava suspenso, ele terá os 3 desse meio de campo de volantes que sabem jogar, que é diferente de volantes que não sabem jogar, os 3 sabem jogar, e o Seijas que ele apregou a ser articulador, e o Saras e o Vitinho na frente, para começar o Grenal. Eu não sou um profissional da área do futebol, mas como torcedor, eu não vejo o Seijas como articulador. O Seijas, principalmente no Santa Fé, o articulador era o Omar Pérez, e o Seijas flutuava em torno. Então, ele era como um E na própria seleção também. Aliás, o Omar Pérez, muito bom. Muito bom. É um tanque, mas é bom. E na própria seleção, por isso que surpreendeu, por isso que eu disse bombástica a declaração do Argel, porque nós todos não vimos ele ainda jogar como articulador. Seria uma experiência parecida se o Grêmio colocasse o Juliano de articulador, que faz mais ou menos a mesma função do Seijas. Quem contratou achou que era, né? Por desconhecimento de causa, né? Não é. Então, exatamente. Esse tipo de coisa, de engano, nós já vimos em outras situações e no próprio Inter. Logo que o Juliano veio, também
Por vezes, nas ausências, era colocado dessa forma, tá? E acabava não dando E certo. que partida fez contra o Santos, hein? Não, o Juliano muito bem. É que contra o Santos ele conseguiu dar contribuição individual, mas a contribuição que ele dá à equipe do Grêmio no sistema de marcação, no sistema de fazer funcionar uma engrenagem é extraordinário. Só que o pessoal, lógico, nesse jogo teve mais brilhantismo, né, com a jogada individual. Mas se tu assiste os jogos anteriores, para que o Luan possa fazer o que faz, para que o Douglas não precise marcar volante nenhum, porque o Douglas não marca ninguém. Para tu jogares com um número 10 centralizado, que não marque ninguém, muita gente corre. E o Juliano é um dos que mais se desgasta Tá, e aí? do Grêmio fazendo isso. Como é que se chega à conclusão de que ele é descartável? É pelo preço que ele custa mensal? É porque há um certo interesse, e aí, entre liberar o Juliano e liberar um outro, é melhor liberar o Juliano? Tem o interesse do leste europeu. Por que se diz tanto que tem que se livrar do Juliano? Porque é uma concepção que eu vejo, que eu sinto no ar, que é meio geral. É porque um jogador contratado ao valor que ele foi contratado, se espera dele a bola virtuosa, se espera que ele seja o número 10, o grande articulador da equipe, que ele seja o elemento decisivo. E o Juliano, a exemplo, como bem lembrou o Eduardo, era no Internacional, ele é um extraordinário complemento de time. Ele posiciona todo um lado, ele precisa todo um lado, ele faz com que não aconteça. Tanto é que eu estou especulando que na saída do 2-3-1 do Grêmio, o Juliano saia pelo lado esquerdo para trancar o lateral direito, o William, que está numa fase extraordinária. Por quê? Porque o Juliano cumpre essa função. Ele vai marcar o William e ainda vai articular e vai ajudar o meio de campo. Então, um jogador dessa Não teremos importância... o confronto William e Bolanhos? Eu acho que não seja assim como eu disse que o Valdívia não tem ainda, condições para voltar. Eu gostaria que o Grêmio mantivesse o Everton, primeiro porque é o único jogador de velocidade que o Grêmio teria, exatamente dentro dessa ideia de contenção. Se o Inter sair, teres um jogador de velocidade que é o Everton. Mas o Bolanhos, as poucas vezes que eu vi jogar, eu acho ele excelente jogador. Não, o Bolanhos é melhor que eles todos. Não, deixa um pouquinho a parte técnica, vamos um pouquinho na parte tática. Sim, porque o futebol tem 100 minutos. Para tu jogares no 2-3-1, tu precisa que nessa linha de 3, pelo menos um seja rápido. Tu não pode ficar tocando a bola indefinidamente, alguém tem que penetrar. Como fazia o Pedro Rocha, como faz o próprio Everton, como faz o Tyson, né? Como faz o Luan no Atlético Mineiro, é um jogador que compõe, mas é muito agudo. Então, para que tu tenha nesse esquema da linha de 3, com jogadores pelo lado, alguém tem que ser rápido. O Everton o é. O Bolanhos é um extraordinário jogador, é a maior contratação do futebol brasileiro. O que está acontecendo com ele é que ele, primeiro, não é a função dele, não é do Everton ali, ele não vai jogar na do Everton, e segundo, ele está voltando de uma lesão, né? Ele está sem jogo, então eu acho que sair jogando com ele num Grenal da intensidade, da belicosidade que é um Grenal, sim, mas seria interessante. Vai ter que arrumar uma vaga, porque senão ele vai ter que pegar o que aparece, né? E o Roger vai ter que adaptar. Não, o Grêmio é Bolanhos e mais 10. O Grêmio, para mim, é Bolanhos e mais 10, tão logo passe o Grenal e ele esteja em condições. Sim, porque vai sobrar o Everton. O Douglas jogou muito também contra o Santos. Olha, o Douglas, e dando bote no goleiro aos 40 do segundo tempo. A especulação que se fala, eu não gosto de me meter no mas assunto não é se meter, falamos de futebol, estamos falando de futebol. Sim, eu não quero me meter nos assuntos do Grêmio, mas é que a especulação da internet é que Bolanhos não joga mais pelo Grêmio. Que ele estaria sendo vendido. Ele, né? E o Juliano. Que o Bolanhos já teria sido vendido por 10 milhões de euros. 12 milhões de libras, né? Pois a minha fonte diz o seguinte, vai sobrar 40 líquidos para o Grêmio. 40 milhões. Bom, o negócio aí a gente pode fazer qualquer tipo de cálculo, né? Já vamos pagar quase um terço do Kleber. Vamos pagar quase um terço do Kleber, não é isso? O Kleber custou 100 Não, o acordo do Kleber foi 12 milhões e pouco. Não, um terço não, 3 vezes. Um terço. Pagamos a dívida quitamos e sobram 2 terços. Sim. Com o dinheiro, que eu estou dizendo. Sobra 2 terços para o Grêmio. Sobra 2 terços ainda para o Grêmio, extraordinário. Por que esse cálculo? Pois estou dizendo por uma dívida, um crédito produzido pelo futebol para pagar um débito produzido pelo futebol. A banca paga e recebe, é isso. Só isso? Bem,
Eu estou tratando de dados que são públicos, né? Não fui eu. O acordo saiu publicado nos jornais, os valores, né? Não é nenhuma confidencialidade. Não é nenhuma confidencialidade. Agora, como os caras se expõem, né? O Kleber, naquele período que não estava jogando, o que ele fez de coisinha aí foi filmado, foi fotografado com Mas, Rec, nós estamos citando aqui o lado do Grêmio, que tem o Kleber. Nós tivemos os nossos problemas, que não tiveram páginas policiais, como teve o Kleber, mas nós tivemos os nossos jogadores, o Escoco, que veio sem adrenalina, que foi um negócio, foi horrível. Perdemos dinheiro muito, perdemos dinheiro com o próprio Forlan, que foi um horror também. Então, tem do lado deles e acho que e tem do nosso essas megalomanias do Agora, futebol. quem está pagando... Na verdade, Rec, eu não quis entrar, tu abordou a questão pelo outro lado, tu abordou a questão como se fosse uma questão em relação ao Kleber. Não é em relação ao Kleber. Porque na época você praticava outros Foi valores. contratado por uma gestão, foi vendido por outro, foi rescindido por outra. Eu não quero politizar, eu só quero dizer que futebol... da televisão na época. O que eu quis dizer... Que tu vendeu o Bolanhos porque achar que vai ganhar 40 milhões, dentro do futebol não é nada. O time se perde 15 com o Kleber. Tem que se preparar para segurar esses caras. Tu tem que ter um time para ser campeão. É nesse sentido que eu quis fazer o meu comentário, entendeu? Porque a gente já 40 milhões, o Grêmio está rico. Não, vai queimar um terço disso pagando o Kleber, não vai a lugar nenhum. E quando tu tem a perspectiva de ter, quem sabe, um dos melhores jogadores da América do Sul. Esse foi o objetivo do meu comentário, né, Henrique? Olha aqui, ó, os caras dizem que eu estou azedo, não só porque eu disse, é o meu jeito, não sou azedo, nem azedinho. Azedinho é um outro colega que deram esse apelido para ele agora, meu ex-chefe. Olha aqui, ó. Ele é eletrônico, não é o eletrônico? Olha, olha o segundo. 12 segundos. Não. Pô, 8 e 12, tem muito tempo tem ainda. Tempo ainda. Esse seria o segundo da segunda série já, né? Esse homem está muito acelerado, por isso que ele é sopa de granada. Olha aqui, ó. Não fui eu que falei. Valeu. Boa noite, Rec. Você está muito azedo hoje. Não estou. Beijinho para ti. Isso faz mal para o coração. Manda um abraço para o meu futuro presidente, doutor Ayrton Russo, Carlos de Canoas. Oi, Carlos, um abraço. Eles dizem aqui, eu sou obrigado. Um abraço. Não, tá certo. Eu quero enfatizar em relação ao Grêmio. Eu acho que o Grêmio aposta na continuidade do Roger e é muito importante esta continuidade de trabalho e continuidade de uma filosofia de trabalho. Por que eu estou acreditando no Grêmio, Rec? Porque o Grêmio conseguiu o que é mais difícil no futebol de hoje, que é criar uma forma de jogar. Como é difícil, tu chega no início do ano, tu monta um time e aí cada time sai jogando, tu vê que os times estão se arrumando. O Grêmio tem uma forma de jogar do meio para frente. E ao contrário da cultura do clube. O Roger conseguiu implementar um futebol mas é parecido com o time do Tite de 2001, Rec. Te lembra? Estivemos juntos em São Paulo naquela final. Sim. O Grêmio fez a final contra o Corinthians lá 3-1. Foi um time muito parecido. Então, o Tite no Grêmio naquela época, né? O Grêmio fez um 3-1 lá, tocando a bola. O terceiro gol entrou com bola e tudo. Te lembra? Foi um gol antológico. Então, o que o Grêmio conseguiu é uma forma de jogar do meio para frente. O que ele precisa é exatamente fazer com que a sua defesa fique dê equilíbrio à equipe, porque aí se tu tiver potencial ofensivo e conseguir ter pelo menos uma grande senso de marcação, tu consegue tornar a tua equipe potencialmente candidata. Né? Olha aqui, ó, boa noite. 2 pessoas valorizam o programa com suas presenças e conhecimentos, ou seja, o Ayrton Russo e o Adalberto Aquino. Parabéns, Beto Novo. Na verdade, ele quer dar uma porrada no Marco Antônio Souza, que fala mal da Arena, e o Beto. Só não trago aqui o presidente Odoni, que ele não vem, que ele não encara minhas perguntas, viu, Beto? Poderia trazer... Vem, presidente Paulo Odoni vem, sim. Vem onde? Tu não convida. Tá aí um desafio no ar. Presidente, ele vai te convidar, presidente. Não? Ele vai te convidar, presidente. Vale $10 mil. Convida o presidente aí, convida o presidente. Eu vou perguntar para os aditivos de Natal, aquelas coisas todas. Ele vai te responder. As horas extras de 20 e poucos milhões. E tu estás falando com alguém que concorreu contra o presidente Paulo Odoni, né? O que eu aprendi, Rick, na história do Grêmio, é que todos que lá passaram de alguma das horas forma... extras do aditivo de Natal? Pode perguntar, ele com certeza... Aditivo pós perder a eleição, eu vou estar ouvindo o programa com toda atenção. O que a gente aprende é que todos que lá estão, de alguma forma, querem ajudar, tentam claro. fazer o melhor, tentam dar o seu melhor, comprometem o seu nome publicamente. Muitos comprometeram o seu patrimônio, não quero citar aqui, mas tem muito presidente do Grêmio. Se fala que saiu rico, mas tem muito presidente que entrou rico e saiu pobre, né? E já na era moderna. Então, não é uma coisa tão simples. E teve rico assim. que saiu mais rico?
Eu não sou da Receita Federal, né? Eu torço para que todo mundo fique rico, né? Não por causa do Grêmio, mas enquanto esteja atendendo. Eu falei rico de faixas, entendeu? Isso também é importante. Boa noite, Rec. Já é certa a saída do Bolanhos? Fernando Franco de Viamão. Sabe que eu obtive uma informação com todas as letras, que ele não jogaria mais no Grêmio. E o cara me deu até o valor de 40 milhões no bolso. Falou em 10 milhões. Então, se for 12 milhões de libras, tá razoável, dá 50 milhões. Sobra 40 para o Grêmio, tá bem? Seja. Né? Eu volto a dizer, para que se entenda, o raciocínio dentro do ponto de vista de 40 milhões é extraordinário dentro do superávit que se busca, né? Mas, na verdade, o que se busca são títulos. E tu perder um jogador que foi a maior contratação do futebol brasileiro, é tido como um dos maiores jogadores da América do Sul. Né, um jogador que promete fazer uma Copa do Mundo, sinaliza isso na eliminatória e promete fazer uma Copa do Mundo, né? De nível. Então, tu ficar um mês com esse jogador pô, o que o futebol é? Nós vamos virar banco, então, né? Isso agora, é um lamento, né? Não é uma crítica, porque eu não estou lá, não estou nos números, eu sei quando a gente Você trabalhou muito tempo nas finanças. E sabe que o dirigente... Eu fui tudo naquele Grêmio, né, Rec? Fui até porteiro. Por isso que tem que porteiro, fui ouvidor, fui o que tu quiser naquele clube. Agora tem que ser candidato à presidência. Olha aqui, ó. Aqui, ó, amiguinho do Paulo Odoni não tem meu voto. Ele não falou que é amiguinho do Paulo Odoni, ele disse que todo mundo dá sua contribuição. Eu concorri contra o Paulo Odoni e o Paulo Odoni... E chegou junto. E eu quero dizer assim, ó, eu concorri contra o presidente Paulo Odoni, fazendo uma candidatura de resistência a ele, porque eu só trabalho com ideias, eu não trabalho com o conceito pessoal das pessoas. Admiro todos os presidentes que o Grêmio tem, não tenho nenhum tipo, volto a dizer, especialmente esse, eu fiz uma candidatura, ele seria aclamado. Ele seria aclamado a presidente do Grêmio. Eu fiquei 2 meses fazendo enfrentamento sabendo que ia perder. Sabendo que ia perder, fiz 20% dos votos naquele conselho que era do presidente Paulo Odoni, e tu agora me chama de amiguinho dele, para tu ver, ele deve querer uns amigos melhor que eu, porque ele disse que eu tirei 20 mil votos, na época tinha a eleição, ele ia deputado, que eu tirei 20 mil votos dele em fazendo esse enfrentamento com ele. Então, não, o futebol é mais sério do que amizades. Eu tenho respeito por todos os presidentes do Grêmio, inclusive o presidente Paulo Odoni. Eu acho que tu recuperou esse voto. Luciano, o Rec, que história é essa do Bolanhos e do Juliano? É o que, como disse o Eduardo Fritz, famoso sopa de granada, corre na internet. E corre na internet porque a gente já divulgou. E o do Juliano seria um desejo do Grêmio. E outra, tem o Homem do Arroz, né? Pelo que me informaram, o Homem do Arroz tem 60 Tá nos milhões. dois. Tá nos dois, né? Tá no Inter também? Não, tá nos dois, Nos Juliano dois e Bolanhos. É. Não, no Inter não. O Sonda tá nos dois. O Sonda tá nos dois. Lincoln, né? Lincoln. Pois é, a história... O que você acha que tem com o Lincoln? O Roger deu uma letra para ele dar lá, Ele Felipão. sabe o que... Rec, às vezes eu entendo muito os dirigentes e treinadores que às vezes na pressão tu se vê forçado. Essa declaração que o Roger deu em relação ao Deve ser a gota d'água. foge de todo o padrão do Roger. Não é isso que ele quer. Né? Quem Ele vê nem o quer Roger, dizer isso. Quem vê o Roger há 1 ano e meio sem jamais ter usado adjetivado contra ninguém, e ele foi escolher dar um resvalão, né? Exatamente com o Lincoln. Quer dizer, mesmo que o Lincoln estivesse, como se imagina aí, como ficou insinuado nessa entrevista, né, com problema, não fugiu do padrão. Então, realmente, ele deve estar incomodando agora. A gente, um menino de 17 anos, tu aprende a administrar, tu ajuda, vice-presidente de futebol são para isso, uma equipe que comanda, o comando técnico é exatamente para isso, para que o jogador que seja bom, tu acomode. E futebol, ele tem. E que seja feliz com o filho, né? Que faça ele se transformar para melhor. Que não ache que o filho é uma carga e tal. Eu nem estou falando que ele acha. Estou dizendo que não pense lá na frente. Pelo contrário, é uma dádiva. Então, que administre bem essa situação. E ele está de contrato assinado, né? Renovou o contrato tá agora. bem com a Ele vida. renovou o contrato, é um menino que está ganhando. Tá olha, garantido. com 17 para 18 anos ganhando o que esse menino ganha, ele já é 0,0 decimais aí da população brasileira. Deve ser 150 pau no mínimo. Um jogador dele para fazer contrato de 3 anos, como ele fez, né? Assegurando ao Grêmio, então, e é importante que se tenha feito isso. É um jogador que já está com a vida organizada. Então, se ele mostrar o futebol dele... E eu volto a dizer, um elogio que eu tenho feito público a ele, Rec, ele é um 10 que entra na área. E nós ressentimos isso no futebol mundial, porque os 10 estão gostando muito de dar tapa. Ninguém mais quer entrar na área e se compromete. O 10 que entra na área e faz gols,
né? E eu, naquele período que ele andou jogando mais a segunda, até mostrei uma estatística que ele fez 3 gols seguidos de dentro da área. Isso para mim é importante no número 10. Boa noite, Rec. Maicon Lovato. Valdívia e Serras como titulares. Eu botaria também o Ferrarese, tiraria o Anderson. O que vocês acham? Em cima daí vai sobrar gente aí. Ou sobra o Vitinho, ou sobra o Sacha, porque com 12 não dá para jogar. Não, ele tá tirando o volante. Então, o Valdívia Ele tá não tem botando só 2 volantes. Não um, porque olha aqui, ó, do meio para frente. Dourado e Bob, digamos. 2 volantes. Aí tá. Ele quer botar o Valdívia, o Serras e o Ferrarese. 3 e 2 na frente. Não? Aí dá 12. Não, botou Só 5 falta já. um. Falta Ele tá no 2, 3, só sobra um na frente. Ah, só sobra um. É. Aí sobra o Vitinho ou o Sacha. Não tem lugar. Ou ele jogou só com o volante, né? Mas é um time Eu, faceiro. eu jogaria com o Fabinho, frente, Brasil. com o Dourado e o Fabinho. E na frente dos dois eu jogaria com o Anderson e o Serras. Dourado e Fabinho é a dupla de Inter e Botafogo. Dourado e Fabinho eu jogaria. Porque se não fizer isso um dia Sabe, e forçar para dar certo, o Dourado vai acabar sendo criticado. Porque ele é bom na primeira função, com alguma liberdade. O Bob tem mais mas futebol não com toda a liberdade, porque ele não é esse articulador. Tá aqui alguém que eu particularmente gosto mais do futebol do Bob. Porém, ele não está num bom momento. Ele não está com confiança, ele bate sem confiança, ele chega sem confiança, ele está chegando atrasado, está recuando bola apertado. Então, eu acho que, pelo momento, e futebol é momento, o jogo é depressão, mais psicológica do que qualquer coisa. Então, quem segura mais o rojão tem que jogar. O Fabinho, realmente, ele tem atuações que não comprometem, então ele pode jogar, além de ganhar na questão da altura. Então nós temos um ganho de altura em relação ao Bob no meio campo, que é importante, principalmente os dois times que vão fechar no meio e vão jogar por cima. Então é fundamental que a gente arme um meio campo com saída rápida, e se tu armar com 3 volantes só o Serras, marcou o Serras, acabou o Inter. Para quem é pior a coincidência do Delso, que não é só uma coincidência, ele é um grande árbitro. Então, só para ficar nervoso agora, nas últimas 2 atuações dele como árbitro, uma terminou 4-0, Cruzeiro em Campinas, contra a Ponte Preta, que ele inventou um pênalti. Mas isso é um detalhe, porque todo mundo erra. E a outra foi 5-1, não me lembro qual foi o jogo. Ele só apita a goleada. Onde ele vai... Que bom. E a última vez que ele esteve aqui foi um estrago. Ele foi o juiz do 5-0. Eu vejo o 5-0 não passou pela arbitragem. Não, mas estou dizendo que é coincidência. Não, coincidência. Foi 5-1 Sport Chapecoense. Veja que foi 5-0. E houve um pênalti a favor do Grêmio ainda, que o Douglas errou naquele Grenal. Então, o que eu acho é que me parece que quem faz a escala só tem isso para fazer, Rick. E consegue pôr um árbitro. Eu não consigo entender. Insisto, são 10 partidas para tu fixar os árbitros. Tu tem que escolher 2 para fazer o sorteio. Então, em 20 árbitros, aí tu coloca num Grenal um juiz que teve um Grenal que é emblemático, que se fala até hoje no dia. Não é um cara que gosta de futebol. É um cara que não acompanha, né? E por isso que eu estou dizendo, as coisas me parece que são feitas assim. Mas a dupla Grenal reclama da outra metade dos árbitros? Quantos que se salvam? O Luiz Flávio e o mas Nelson. sabe o que é? Esse Grenal vai acontecer de novo um resultado, acho eu, né? Pode ser que se repita, porque tem dado 4-1 para tudo que é lado, né? Mas 5-0 é muito forte. Vai dar daqui 50 anos. Mas então esse árbitro tem que ser preservado repercussão. Isso foi repercussão, quer dizer, é mostrar que a escala... tem Grenal lá. Então quem é que é árbitro? O REC, ele vem, vocês dois. Não, olha o histórico, porque um simples histórico desse técnico, já ia aparecer que o último Grenal que ele apitou, ou o único, foi um placar... E sabe qual é o outro que estava no sorteio, né? Heber Roberto Lopes. Heber Roberto. Quer dizer, eu não sei. Mas ele Bota o Luiz Flávio de Oliveira. Bota um carioca apitar. Pô, para aí. Mas nessa questão ele não precisa botar essa mala de Goiás aí. André? Não, Eduardo... sim. Como é que é? Ele tem um sobrenome estranho. É Eduardo... Puxa vida... Já busco aí. Não é Tubarão, é parecido. Não, mas Eduardo Bom, só o convidado. Tem o convidado só aí. o Frit. Como é que é? Valadão. O Valadão é aquele que apitou o primeiro jogo dele, do segundo, né? Foi do Inter. Ele matou o Internacional. Todos os contra-ataques do Inter ele deu falta de jogo. Picoteou o jogo, no final do jogo ele picoteou. A escala do Delson não se justifica pelo fato que disse o Sopa,
Sopa que levou o 5-0 e disse, olha, não passou pela arbitragem. Nada a reclamar do árbitro. O Grêmio também não tem nada a reclamar da arbitragem. Será que não passa por aí a escalação? Eu acho que não, eu acho que estigmatiza. Sempre que acontece uma anormalidade, tu tem que fugir dela. Entendeu? Eu acho que estigmatiza. Aquele 5-0 segue nas vinhetas aí, quando começa a mostrar o Grenal, mostra os Aparece ele. entendeu? Eu não vejo por que tu traz um elemento que tem que passar despercebido, que nós não vimos nem estar falando de arbitragem, e estamos falando porque ele foi o árbitro de um Grenal. Isso, ele tem que contribuir com o futebol. Por exemplo, quem é que não sabe que o Sandro Meirahit tem uma rixa com o Grêmio? Mas todo mundo já sabe. Ele mesmo deveria dizer, olha, dá um tempo, daqui 2 anos. Aí mudar Não, mas aí é o chefe Eu acho dele. até com o futebol do Sul, porque eu não me agrada quando ele apita jogos do Inter, também não me agrada. Eu não tenho boas recordações dele. Parece o Dalmo Bozano. O Dalmo Bozano era um que nos... Te lembra? O Dalmo Bozano tem um episódio com ele. Aliás, eu tenho um episódio. O Dalmo Bozano é o pai, né? Sim, o Juliano. Isso. O Juliano Bozano era bom. Era pai. Não é o mais filho. simpático. Ele está falando é do pai, Do do, pai. do gordão, Ele tá bonachão, reclamando do que nos pai. aplicava, vinha aqui, Não, já vinha nos direto. aplicando do aeroporto. Já. E com 15 quilos acima do peso normalmente. Sim, e aí ele já estava em boa forma quando estava 15 quilos acima. Um dia, dentro do avião, eu e o Haroldo Souza fizemos um jogo em Belo Horizonte, o Internacional tomou 4 do Cruzeiro. O Internacional tinha Adilson na zaga ainda, tinha 93, isso. tinha um 94. outro zagueiro mais baixo, que é 94. 94, no primeiro semestre. 4-1. Eu tinha um outro zagueiro mais baixo e tal, estava até jogando no Internacional, não me fugiu o nome agora. Jonilson? Não, isso era da época do Abelão. Bom, mas podia estar no elenco. Era um outro zagueiro, daqui a pouco eu vou me lembrar. E não é Amarildo, né? É parecido com o Amarildo o nome. Aí, estou dentro do avião. E ele falando alto. Esses gaúchos aí, sei que esses gaúchos, tomaram-lhe 4 no lombo. Olha a postura de arbitragem. Aí sabe o que eu fiz? Eu disse, eu vou lá e vou dizer para ele, prazer, fulano de tal da Rádio Guaíba. Pá! Fui lá, só disse, prazer, Luiz Carlos Reck da Rádio Guaíba de Porto Alegre, e saí. Ele começou a espumar e o Haroldo queria já estar nele, o Haroldo calmíssimo. Esses gaúchos, mas falando dos gaúchos como se fosse um jaguaneque, né? Tomaram 4 no lombo, que não sei o quê. Eu vou me apresentar para ele, só para ver o que ele vai É bom fazer. ouvir esses depoimentos de vocês, porque as pessoas são muito românticas, né? São muito ingênuas de imaginar que o juiz quer sempre acertar. O que quer sempre acertar? Eu tenho mais medo. Até nem me lembro se Eu ele não errou tenho ou medo não. do juiz ruim, atrapalhou. porque o juiz ruim erra para os 2 lados. Tu vê que ele é ruim. Agora tem juiz que ele fica te dando aquela faltinha que não vale nada e daqui a pouco, no lance crucial da partida, sistematicamente te dá. Esse é o juiz que mais entende. É o que acerta, né? O Márcio Rezende Freitas é um grande exemplar desse tipo aí. Só dando uma olhada rápida aqui nos Roberto árbitros. do bairro Nonoai, sabe o que é? Ele não é um plantador de arroz, ele é um distribuidor de arroz. Ele é um homem rico. Né? Então, só para deixar claro, desculpe. Não, se a gente for olhar a escala de árbitros que vão trabalhar nesse final de semana, Fluminense e Curitiba tem o Leandro Voaden. Não querem porque é gaúcho. Luiz Flávio de Oliveira em Atlético Paranaense e América Mineiro. Ok, esse interessaria para o Grenal. Repito desde o começo. Vamos lá. Os árbitros que vão trabalhar nessa rodada. Vamos ver. Para ver quais interessariam para a dupla Grenal, quais seriam aprovados no Tu clássico. agora está integrando a comissão da CONAF. A comissão da CONAF. Tá bom. Leandro Voaden, que apita Fluminense Poderia e Curitiba. ser o juiz do Grenal. Não pode porque é gaúcho. Aí o Grêmio não quer. O Grêmio quer de fora. Então não bota, Tá. então. Já para incomodar. Atlético Paranaense e América. Luiz Flávio de Oliveira. Tá. Poderia. Atlético Paranaense e E América, América vai apitar o melhor juiz do Brasil. Luiz Ou um Flávio dos de Oliveira. melhores. O Delcio, esse é bom também. Do clássico Grenal, o Delson apita. Tá. Cruzeiro e Vitória. Péricles Bassols, Pegado Cortez. Isso é uma mala. Também tem bronca. É uma mala. É que, na verdade, está difícil. Tá. Né? Tá difícil achar um árbitro. Tá bravo. De novo, vou insistir. Profissionalização ou nada. Santos e Vamos Chapecoense. ver. Bruno Arleu de Araújo, aspirante FIFA do Rio. Tá bem, inventa uma naba dessas aí. Mas aí se inventa e dá confusão no clássico. Por que não trouxeram um árbitro FIFA? Esse Mas choro é ia... aspirante a FIFA. É. Vamos ver o Ponte Preta e São Paulo. Vinícius Furlan, aspirante a FIFA de São Paulo. Aí a bronca é deles, né? Que aí é bronca Os dois local. São Paulo. Corinthians e Flamengo. Weber Roberto Lopes. Todo mundo reclama. O Brasil... Ele perdeu e foi para lá. É o que sabe. Perdeu o sorteio. É o jogo que vai ir para o país inteiro, vai ser esperado. Aí eles pegaram um cara que vai saber acomodar. Flamengo e... Flamengo e O Weber é Corinthians. Corinthians e Flamengo.
Corinthians e Flamengo. Ele sobrou do sorteio do Grenal e estava no sorteio de Corinthians e Flamengo. Corinthians e Pô, que Flamengo. padrinho, hein, ó. Não é, cara. Vai aqui, ó. Vai apitar pra ele. Botafogo e Santa Cruz. Braulio da Silva Machado, aspirante FIFA de Santa Catarina. Esse é brabo. É brabo. Figueirense e Atlético Mineiro. Rafael Tracer, aspirante à FIFA do Paraná. Também é meia boca. E Sport e Palmeiras é o Daronco. Quem mais tem fora isso? Sandro Meirahit, que o Grêmio não quer. Né? Acabou? Esse aí se judiou, né? Porque ele podia ser, durante 6, 7 anos, o melhor árbitro do Brasil. Não sei o que ele parece que tomou um chá de bolinha de cinnamon. É que às vezes também tem muito a ver, a questão não é só técnica, a questão é pessoal, né? Esse árbitro teve uma ascensão muito rápida, ele foi muito Mas badalado. ele tinha preparo Ele pra foi isso. muito badalado, se achava que tinha, né? Mas Na ele verdade, ele fez virou o comércio fio. exterior, Mas exatamente, Rep, ele virou o fio. Né? E ele atingiu uma soberba que ele passou a ter as atuações que ele se julgava mais importante que a própria partida. E aí que começou o declínio técnico dele. Mas a maior ele nunca vai esquecer são as vacas do Nestor. Essa aí. Esse aí vai contar tudo. O cara me chamou disso, daquilo, depois algumas entram no folclore, né? Roubaram as vacas O do doutor Nestor. Nestor tem dado alguma bela contribuição para o folclore esportivo. Deve estar nos ouvindo aí, ele gosta muito de cadeira cativa. Essa aí é sensacional. Esses filhos, não sei, olhando pro cara. Aí, não, o cara roubaram as vacas. Grande, É doutor muito bom, Nestor. Nestor. Grande, Olha aqui. doutor Nestor. Boa noite, Rec. Michael Lovato. Você que é bem informado. Pato, vem ou não vem? Olha, eu hoje acordei o Gilmar Veloz. Eu disse pro Gilmar, até pedir desculpas. Olha, eu era já para ter largado essa carreira de repórter. Mas cachorro... Está no comedor de sangue, ovelha. não adianta, não consegue. Eu disse, pô, hoje é dia 1º. Né? Vá aqui, né? Olha, O Chelsea já confirmou oficialmente que ele não fica? tá, e aí é o seguinte, o Corinthians quer uma compensação. Mas ele já pode ter assinado com outro clube e ir lá tirar sarro da cara do Corinthians até dezembro, porque a lei permite. Ele pode ir lá e dizer, agora eu vou tirar sarro da cara de vocês. Vocês não me queriam, porque eu errei aquele pênalti contra o Grêmio, que ele telegrafou e atrasou, o Tite limou ele. Acabou jogando mais ou menos bem no São Paulo, alternou bons e maus momentos. Foi pro Chelsea, não jogou. Também nem se sabe se vai jogar ainda em alta performance. Joga muito. Né? Ele é muito jovem, né? É uma 28? questão decisória. Não. É. Ele tinha 18. 17 em Ele 2006, tinha 17 27 agora. 27. 27. 28, 27, 28. 26, faz 27 em 2 de Tu setembro. vê, ele é 27. muito novo. É o mesmo caso do Anderson, né? Também é muito novo. Saíram os dois aqui. Eu me lembro daquele Grenal de juvenis no suplementar 4 a 1. lá. Os dois jogando, que o Grêmio era favorito e o Pato destruiu Deu o 4 a 1 jogo. no jogo. Foi o sub-20, né? O brasileiro sub-20. Uma partida extraordinária. Mas o Pato, só para resumir o que me disse o Gilmar Veloz hoje às 7h e pouco da manhã. Ele ainda estava com voz de sono. O cara está rico e dorme até mais tarde. Né? Tá rico. Se está nos ouvindo... Graças a Deus. Tá com muito dinheiro. Mas é um lateral direito brilhante, viu? Gilmar Veloz? Gilmar Veloz é um lateral direito brilhante. Viu? Ah, não. A velocidade é característica. Lá em Tem cara de Atlanta, boleiro. em Atlanta Não tem ele cara dá de show. boleiro. Ele dá Veloz é show muito lá. veloz, Ele dá é. show. Ele não Ele é tão ajuda na veloz, ele é mais recomposição. técnico. Ele é mais técnico. Um abraço, o Gilmar Gilmar Veloz. me disse o seguinte, é muito difícil. O Flamengo quer, o Cruzeiro quer. Na verdade, alguém vai fazer um bom negócio para o Pato e para quem pensa clube no futuro. O argumento que poderia ter o presidente, Vitório Piffer, era, só que nunca se tem dinheiro guardado, né? Dá uns 8, 10 milhões para o Pato, que não precisa de dinheiro, mas tem que ter alguma garantia. E fazer um contrato de 4 anos, pré-contrato, já dá para assinar, e depois mandar para a China, porque também não vai pagar 1 milhão e 1 milhão por mês. O Mas que eu penso que seria o seguinte, Aí é seria uma rasteira no Corinthians. uma questão eleitoral. Nós temos eleições no final do ano e esse jogador seria eleitoreiro, uma contratação eleitoreira. Eu classifico assim. Para Mas futebol, pode ser uma atacada também, porque vai pegar de graça. maravilha, vai pegar de graça. Quanto tempo o Pato está de férias, não vem jogando? Aliás, o último jogo deve ter sido em dezembro? Não, março. Março. Atuou no É, Chelsea. março. Então nós temos 90 dias que ele atuou. Então não vai entrar em grande nível e não é um jogador que venha fazendo a diferença. Mesmo com boas atuações do São Paulo, não é o jogador diferencial, sabe? Neste momento. A capacidade que a gente sabe que ele tem futebol no corpo, tem.
mas ele não seria o diferente por conta do conjunto que é o futebol. Eu não ele sei se é ele tá anímico, tão afim. técnico, Ele é físico, como disse o Rush. Eu digo assim, o jogador ruim tu não consegue fazer jogar. Agora, o jogador que já jogou é uma questão de tu ver o que ele pode Mas pode o Anderson voltar a tem dar. muita técnica e não rendeu ainda, não produziu, não sai suco. A gente sabe que tem suco naquela laranja e tu espreme. Mas o Anderson... Tem o laranja da Jada. Anderson, o melhor momento dele não é na função que ele está sendo colocado no Internacional. O melhor momento do Anderson, quando ele saiu daqui, esta venda, eu fiz, essa venda estava no Grêmio, eu passei 15 dias lá, porque o Anderson era uma legislação extremamente complicada, lembrando, ele era menor, tinha 17 anos, ele tinha os pais separados, ele tinha 2 procuradores, e a mãe já teria que estar morando no exterior para ele poder ir para o exterior aí sendo menor. Então e o Grêmio precisando vender, nós saindo da Série B ali, com a cota do Clube dos 13. E ele até teve uma conduta boa, né? E ele lá, ele chegou, se tornou ídolo, e aí foi vendido para o Manchester, também fez 2 belas temporadas, mas ele sempre foi o volante pelo lado esquerdo. Ele nunca foi articulador em equipe nenhuma. Ele só foi no Grêmio com 17 anos, sem ser titular, porque tinha aquelas broncas com o Mano, te lembra? O Mano não? Ele nunca foi o 10 titular do Mano, não. Né? Ele entrava e até aquele... No Grenal ele fez o gol, né? Acho que foi 3-1, ele fez o gol. Fez a 1, mas ali ele, tá vendo, era um menino, ali ele tinha 16, ali ele tinha 16 anos ainda. Então, o auge do Anderson foi como volante. Ele nunca foi articulador em equipe nenhuma. Vamos ver? O que é o presidente Romildo? O presidente Romildo respondeu a declaração, aquela do Argel sobre o trator. Vamos ver? Enfim. Em entrevista à Bandeirantes, afirmou que trator é uma grande ferramenta utilizada na área agrícola. Não temos medo de tratores. Sobre essa declaração do Argel, não é uma declaração, na verdade é um áudio vazado, uma conversa pessoal. Eu não esperava que o Argel fosse dizer para um amigo, por exemplo, olha, estou com medo. Olha, eu acho, né, que a gente tem que ficar bem quietinho no nosso canto, bem, né, em posição fetal. Não. Olha, eu tenho fé e tomara que a gente atropele os caras. Ele tá numa conversa pessoal, informal, com um amigo. O amigo vazou a conversa, infelizmente, né? É porque, salvo engano, ele fala, espero que, se Deus quiser. E eu sou um crítico do Argel, todo mundo sabe. Como é que o presidente chamou o Argel, o presidente Romildo? Brocador. Brocador usa trator também. Brocador, pode ser. Eu, na verdade, fico muito desconfortável vendo o presidente do Grêmio, e eu disse isso da outra vez. Alimentando esse tipo de polêmica. E vou dizer de novo, não, é mais que isso. É ver o presidente do Grêmio, primeiro avaliando o técnico internacional e segundo retrucando, ou repetindo, ou fazendo comentários sobre declaração de treinador. Eu acho que o presidente do Grêmio... podia se abster. Não foi uma declaração, poderia se abster. Eu acho que poderia, assim como ele fez, e volto a dizer, eu defendi o presidente Romildo naquela oportunidade, ele não criticou o Argel, mas no momento que ele passa a fazer uma análise de mérito sobre o treinador do adversário, o treinador do adversário pode dizer o que quiser do presidente do Grêmio, sem que se tire o direito de fazê-lo. Então, eu preferiria que o presidente, quando instado a se manifestar sobre o que o Argel disse, ou o que o Argel fez, ou o que o Argel vai fazer na carreira, que o presidente do Grêmio, não o Romildo, que o presidente do Grêmio não se manifestasse sobre isso, por mais que vocês insistam. O presidente está confirmando a contratação do Kahneman, né? Faltam alguns termos contratuais, mas acredita que não terá complicações para concretizar o Sabe que o cara que está em casa, ele fica pé da vida quando a gente faz uma análise assim, como eu vou fazer. Não tem problema nenhum. O cara pode ficar pé da vida. Alguns outros pensam diferente. Esse Kahneman, ele foi reserva do São Lourenço, jogando pelo lado esquerdo da zaga. Parte ruim da notícia que eu vou dar. Parte boa. Foge do perfil desses zagueiros que o Grêmio tem, que não chegam juntos. Ele chega junto. Chega junto e é um zagueiro do tipo que o Grêmio gosta, que o Gaúcho gosta. Pelo que eu me informei. Eu posso estar equivocado, porque eu não vi jogar 200 vezes o Kahneman. Tá? Eu achava que o Fred era bom. E não custa nada dizer, não me dói dizer. E ele veio aqui, onde está sentado o Sopa, mostrou uma personalidade extraordinária. Depois jogou contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, pelo Novo Hamburgo, fez um gol do meio da rua, mostrando de novo personalidade. Mostrou imposição física no Goiás. E aquelas partidas decisivas, o Goiás tentando se salvar, ele quase virou herói. E mais, numa conversa com o Roger, ele convenceu o Roger a ficar puxando a conversa num círculo,
nos jogadores do Novo Hamburgo. Quer dizer, claro que o Roger não pagou o favor que ele fez, não existe isso. É que ele fez um bom campeonato pelo Goiás, um bom campeonato pelo Novo Hamburgo, e eu achava que ele era bom, 29 anos, para ser opção para reserva. Só que daí o Grêmio perdeu outros jogadores, ele virou titular, e aí é diferente, né? Agora, esse Kahneman, eu acho que acrescenta, né? Eu acho que já um ponto positivo foi a diretoria identificar que o problema... Né, que persiste. O problema persiste. A gente não pode... havia uma superposição de equívocos ali, não vamos analisá-lo. Se tu começares, nós estamos a falar em dinheiro, né, Rec? Quanto custou, quanto o Grêmio ganhou com a liberação do Rodolfo, tendo já contratado 5 zagueiros depois dele? Né? Já gastou tudo. Então, é aí que eu digo, tu ganhou dinheiro ou tu perdeu dinheiro? Tu tinha a melhor zaga do futebol brasileiro, mas aí vamos lá. Como segurar esses caras? Mas aí vamos lá, que não se consiga segurar. Eu só quis te dizer, Rec, que o futebol ele é menos dinheiro e ele é mais encaixa. Quando tu encaixa, tem um preço. Então, tem jogadores que tu aceitas vender com mais naturalidade. E tem jogadores que deve se procurar lutar porque eles significam exatamente o aval do esquema que tu está jogando. Então, por exemplo, o Rodolfo era o grande avalizador daquela zaga. Não era o Jeromel, não. Era o Rodolfo. Né? O Jeromel era coadjuvante. Era o coadjuvante naquela zaga. Então, assim, teve que ir, eu discuto porque eu não conheço os fatos, eu só estou querendo que o telespectador nos entenda que quando tu não te vislumbra por 10, 20, 30, 40 milhões, é porque depois tu queima. O que o Grêmio ganhou no Rodolfo, ele queimou, trazendo o Erasmo, depois trazendo o Cadu, depois trazendo o Fed, depois repatriando o Bressan. O Erley. Repatriando uma superposição de zagueiros, né? Então, quando tu encaixa, não mexe no que está certo. E agora veio o Wallace também, né? Não sei se tu citou aí. Sim, e o Wallace não tinha citado na tua lista. Eu fiz uma cronologia, porque o Wallace foi o último, né? O Wallace foi o último a chegar. Estamos com 5 ou 6 zagueiros. E o Erle era para terminar o contrato aí, não dá nem para condenar. Veio aqui, né? Só para... Mas chegou a viajar na Libertadores da América. Chegou a viajar. Foi inscrito, né? Estava inscrito. Fluminense acertou nesta sexta-feira a contratação de Henrique Dourado, atacante que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal, com passagens por Cruzeiro e Palmeiras. O jogador chega às Laranjeiras com uma dura missão, substituir Fred no comando do tricolor. O contrato do atleta com o clube carioca terá duração de 4 anos. Transportando para o Inter essa análise profunda que fez Ayrton Ruschel sobre desperdício de dinheiro em função de erros sistemáticos. O Internacional tem 6 centroavantes. Ailon, Brenner, Ariel, eu nem vou colocar o Sacha, Bruno Gomes, Maurides, tem mais um? E Bruno Baio. 6. Dá um Fred. É que tu tens que ter grupo. A questão é que eu não consigo vislumbrar, a minha inteligência não atinge, né, os negócios Brenner, Brenner e Ariel. Eu não consigo raciocinar no nível das pessoas do futebol do Inter que fizeram essas contratações. Eu acho que eu sou azarado, eu não vi o Brenner jogar bem. Não, nem eu. E a outra questão, ainda demorou, veio com um problema de lesão, né? Uma lesão complicada, um problema burocrático também. O Ariel está agora sob risco de talvez nem jogar por conta de uma dificuldade que o Pachuca está tendo com o Portland. Então, tá havendo um entrave. Então, nós estamos comprando brigas desnecessárias por jogadores que realmente não vêm para fazer a diferença. Em time nenhum o Ariel faria diferença, vem fazendo, né? Vinha fazendo. Mas tu é tão cético assim em relação ao Ariel? O Ariel, sim. Eu acho que o Ariel... Eu não vejo vantagem do Ariel em relação... incomodando o Grêmio Inter no Curitiba. Não, o que eu vi pela declaração do... Não, é que ele joga por cima. Pela declaração do é o time que mais o que eu cruza, vejo né? é que ele, talvez não a nível de titularidade, mas como uma opção de jogo, porque ele é diferente de todos que o Inter tem, né? Não é diferente do Bruno Baio, né?
É um jogador Mas o alto. Bruno Baião é um juvenil. Mas ele tem mais mobilidade que o Bruno O Baio. Bruno Baião... O Ariel tem mais mobilidade que o Bruno Baio. Eu acho que ele tem um pouco mais de força e corrida. Não, força até eu concordo, ele é mais forte. Então vou tentar repisar o que eu quis dizer. Que o Inter joga com jogadores de movimentação. Sim. O Inter não tem nenhum de referência. O Bruno Baio ele usa eventualmente num final de jogo. Ele usa, na verdade, é Vitinho, é o próprio Sacha, é o próprio Ailon, que tem movimentação, né? E esse eu acho que ele cria como uma opção. Tanto é que ele pediu na entrevista que acelerasse, temos que arranjar... Tá fora? Tá fora. Mas ele tinha pedido na entrevista durante a semana porque ele queria ter a opção da bola aérea. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu não sei se ele sairia jogando, mas que ele entraria ao longo do Grenal, eu não tenho a mínima dúvida. O Argel criou no meio dos técnicos antigos que tem uma hora que é truvisca no fedor que alguém mete pra dentro. Ô, Ruxa, assim, ó, e Rec, Maurício, o jogador que chega no aeroporto, ou até na rodoviária, porque tem jogador que veio aqui de Santa Catarina, o jogador que chega no aeroporto aqui, ou chega em Porto Alegre, farda no Inter. Isso aí tá me preocupando. O Anselmo chegou 3 dias depois, estava fardado. O Ariel vai chegar para fardar. O Serras chegou e fardou. Meu Deus do céu! Esse tipo de improviso, eu não sei... O Brenner vai ter condição, vai ficar na reserva do Esse tipo de expediente, de alocação de peças, ele vale para fantasy game de rede de TV. Bob também foi assim. Bob também foi assim. Então, o jogador não pode chegar e fardar no teu time, porque daí tu mostra uma coisa para mim, que tu não tem sequência, tu não tem convicção no teu trabalho. Tu não sabe o que tu queres. Mas o Bob veio com uma pré-temporada ainda, ele trabalhou um pouco antes de jogar. Mas também quando acontece o contrário, a gente reclama, né? Quando demora 1, 2, 3 semanas para escalar, se reclama mas também. Mas aí a gente coloca, vai adaptando o jogador ao estilo. Tanto é que o Serras chegou um pouco... Eu só quero lembrar deslocado. que o Inter de janeiro até aqui jogou com 3 esquemas de jogo diferentes. Então, talvez, é por isso que o Argel ainda não tinha convicção, ele ia adaptando, né? Ele já jogou com 4-4-2, ele jogou com 4-2-2-2, 4-2-3-1. Ele já fez várias variações, perdão pela redundância, várias variações, mas, na verdade, ele quis dizer exatamente isso. Ele traz um jogador e tenta o esquema com esse jogador que ele traz. A Arena da Amazônia foi vistoriada hoje pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Há quase um mês do início dos Jogos Olímpicos, o andamento das obras de adaptação do estádio e das estruturas locais foi elogiado pelos dirigentes do comitê organizador. As adaptações para receber as seleções devem ser concluídas até o dia 15. Mas que diabo é esse de adaptação? Mas não é futebol que vai ter lá? Jogaram Copa do Mundo lá em Inglaterra e Itália, e eu vi esse jogo, foi um jogo sensacional. Mas aí o problema é o seguinte, vestiários vão ter rodadas duplas. Só eram 2 vestiários, agora precisam 4. Mas vamos, pelo amor de Deus. É Jogos Olímpicos, não é várzea, não vai querer que troque no... Aqui é várzea. Um estádio daquele tamanho, não tem como improvisar uma salinha. Na verdade, é depois que tu convida um casal para jantar na tua casa, se tu não tratá-lo bem, é uma falta de educação. Mas, na verdade, o que está vendo é que nós tu não fala tínhamos, bonito aí. É que nós não temos a mínima estrutura para fazer uma Olimpíada como estamos fazendo. Quando eu vejo que o orçamento médio dessa tocha olímpica para os prefeitos era R$180 mil, que condição tem algum prefeito desse país miserável que vivemos de gastar R$180 mil com uma tocha que passa não sei quantos quilômetros por dentro de uma cidade? Então é isso, Rec. Eu acho que tem que fazer. Agora que tu fez, agora que tu está trazendo os olhos do mundo, quem está no inferno, tu está trazendo todo mundo, tu tens que fazer os reparos necessários para estar ao nível do que tu se vai fazer no mundo. Mas a decisão de trazer um evento dessa magnitude num país com as dificuldades que nós temos, essa sim que para mim foi o grande equívoco. Já voltamos. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 8405-2875, atende também aos sábados. Amanhã, por exemplo, pela manhã, está aberto ali na Farrapos, esquina Hoffman. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel.
tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. Amigo Cristiano, lá na funerária São Miguel. Vá que o cara precisa. Supermercado Ofertão. O Ofertão é sempre a melhor opção. Entregamos gratuitamente seu rancho em Canoas para compras acima de R$100. Atendimento de primeira linha de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9h30 da noite. Aos domingos e feriados, lhe aguardamos das 8 da manhã à 1h30 da tarde, das 4h30 às 8h30 da noite. Supermercado Ofertão, a melhor carne assada de Canoas, Rua Bolívia 1152. Entrega de rancho, acima de 100 pila já entrega, quer dizer, o preço do táxi você economiza. 3478-3775. Alhopan, a grande novidade do mercado. Por um preço para lá de justo, você incrementa seu churrasco. Recado para donos de supermercados, mercados, casa de carnes, casa que vendem churrasco. Compre direto, 98465691. Alhopan, o tradicional, que é sem o queijo, né? É só com alho. E tem o pão com queijo e alho também. Agora, o só de alho é exclusivo da Alhopan. Você já conhece o novo Point Bicharada no Menino Deus? Consultas, vacinas, exames laboratoriais, procedimentos de ambulatórios em tempo integral, banho, tosa, hidratação e tratamentos estéticos. Tem o Dia do Gato, rações de alta qualidade, camas, roupas exclusivas, acessórios, brinquedos e muito mais. Nossa missão é cuidar da saúde, bem-estar e beleza do seu pet. O seu animalzinho é a nossa estrela. Venha nos visitar. Rua Barão do Triunfo, número 10, loja 104. Acesse nossa página no Facebook e Instagram. Maiores informações pelos telefones 3574-4183 ou 9591-5667, que é o WhatsApp, ou também pelo site famapetshop.com.br. famapetshop.com.br. O que é, Maurício? Qual é o... Tem um recado Balangolé aqui. aí? Tem um recado para o Ayrton Ruxo, do Alex Gobos. Diz que está sempre ligado no programa, gosta muito das opiniões do Ruxo, classifica o Ruxo como futuro presidente do Grêmio. Tu vai sair daqui me arranjando incomodação. Nas vésperas de um Grenal, tu falando em eleição. Eu não, quem falou foi o Alex. Eu quero deixar claro, eu não falei em momento algum, foi o meu amigo Rec, mas o tema a gente aborda mais adiante. Eu vim aqui hoje disposto a falar de dois jogadores, já falei de um, queria que tu me desse a oportunidade de falar do segundo, que é o Joilson, Rec. Jailson. Esse jogador, por que eu quero falar nele? Eu conversei pessoalmente com o Benhur Marchiori, e ele me contou a gênese desse menino. Ele era número 10, né? Mas com uma capacidade pulmonar e de marcação muito grande. E aí o Benhur conversou com ele, trouxe ele para a volância, e ele de lá, da fronteira, veio para o Grêmio, e ele é uma grata revelação. Ele deu uma pifada para o Juliano nesse jogo, Maurício, não sei se tu viste o jogo do Grêmio, ele deu uma pifada de número 10 mesmo, ele driblou o zagueiro e deixou o Juliano na cara do gol, numa extraordinária defesa do goleiro do Santos. Então, esse para mim é que é o volante moderno, aquilo que a gente apregou, o jogador que desarma e arma, ele desarma como esse zagueiro e vira meia quando está com a bola, né? Então, ele pede passagem, eu acho que o Roger até quis dar uma preservada no Ramiro em um determinado momento, mas eu acho que ele pede passagem, né? E como o Grêmio já terá o Bolanhos com dificuldades físicas, eu acho que arriscar com o Maicon seria uma temeridade num Grenal decisivo. Mandar um abraço para o professor Enio Cálculo, cumprimentar pelo êxito de novo nos jogos dos estudantes, tá? 13 toneladas de alimentos e mais 1 tonelada de ração. Cada vez mais aplicado. Professor é o professor. Quer dizer, não tem crise. Professor é imbatível. Professor é imbatível. Não tem crise no mercado. Bom Grenal, na paz, que o árbitro venha para cá, nem lembre quanto é que foi o último, né? Que apite com naturalidade e acho que ele não vai lembrar e tal. E que os torcedores se respeitam. Se respeitem. Como é que é? Tchau, já deu? É isso? Então tá, então até segunda. Chegar algum recado um pouco.